Desculpa te interromper, mas temos breaking news, como você costuma dizer, a partir de agora. Acabou de cair a Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes. O governo americano acaba de retirar a Lei Magnitsky, que era uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente já tem o documento, já saiu no governo americano. Coloca-se aqui o nome de Alexandre de Moraes. As seguintes exclusões foram feitas na lista da Lei Magnitsky. Breaking news agora. Alexandre de Moraes, do Brasil, e alguns outros institutos também foram colocados nesta lista. Vamos relembrar a situação, né, Eliseu Caetano, que Alexandre de Moraes acabou entrando nessa sanção muito antes do presidente Lula começar a se aproximar do presidente americano. Eles tiveram vários encontros e uma promessa feita no último encontro, a ligação de Lula, 40 minutos eles ficaram ali no telefone e teriam conversado tanto sobre a redução das tarifas e a retirada das sanções. Parece que Trump está falando realmente o que foi combinado, ele está fazendo, Eliseu Caetano. Exatamente, Márcia. Essa situação a gente já vinha acompanhando há algum tempo, desde que o governo do Brasil conseguiu abrir aí espaço para negociações junto ao governo americano. Vale lembrar que no início de toda essa situação, de todo esse imbróglio, envolvendo não apenas as sanções da Lei Magnitsky, mas também o tarifaço, o governo do Brasil teve muita dificuldade em encontrar espaço para uma conversa com as autoridades americanas. Uma vez que esse espaço foi aberto e que reuniões começaram a acontecer, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, envolvendo a diplomacia dos dois países, já se imaginava que algo do tipo poderia acontecer, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, isso segundo palavras do próprio presidente norte-americano Donald Trump. A Lei Magnitsky estava ligada tanto à questão do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, quanto também às questões comerciais. Uma coisa estava ligada à outra. Os analistas, tanto daí do Brasil quanto daqui dos Estados Unidos, estavam uníssonos ao longo desses últimos tempos de que ambas as autoridades, Lula e Trump, estavam sim conseguindo manter um tom de conversa que pudessem levar os países para um senso comum, para um mesmo lugar. O que seria isso? Negociação na mesa. A gente está falando de pedidos dos Estados Unidos com relação a acordos comerciais e também acordos diplomáticos. Acordos comerciais a gente está falando, obviamente, por exemplo, das terras raras. Os Estados Unidos querem ter acesso a esse material do Brasil. Os Estados Unidos também querem impedir ou diminuir a influência chinesa no Brasil e em países da América Latina. E a começar pelo Brasil, que é o maior e talvez o mais importante país do Bloco Sul, isso já seria um grande passo. Então, primeiro, partiu de uma vontade direta de Donald Trump de rever e de refazer as instituições terem ali uma relação e, claro, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe para si essa responsabilidade, chamou para si as negociações junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A nossa equipe de reportagem teve acesso agora a esse documento do Departamento do Tesouro norte-americano. Então, é importante a gente salientar. A questão comercial segue sendo avaliada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, pelo próprio presidente dos Estados Unidos também, o Donald Trump, mas o Departamento de Tesouro, que é o departamento responsável pelas aplicações da Lei Magnitsky, esse departamento acabou de emitir uma nota que a nossa reportagem teve acesso. Eu não sei se a gente já tem essa arte pronta para colocar na tela, mas foi feita agora uma atualização da lista nacional dos designados com a Lei Magnitsky. E aí essa nota cita exclusões que foram efetuadas a partir de hoje. Indivíduos removidos, portanto, Alexandre de Moraes, Brasil, nascido em 13 de dezembro de 1968 em São Paulo. Viviane Barsi de Moraes, também listada como Viviane Barsi, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, nascida em 16 de janeiro de 1969, vinculada à Organização Abaixo que também foi retirada. No caso, a LEX, que é um Instituto de Estudos Jurídicos LTDA.
baseado em São Paulo, no Brasil, vinculado ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a sua esposa, Viviane Barsi de Moraes. Então, em resumo, Márcia, nesta ação, a OFAC removeu 3 nomes, 2 indivíduos e uma empresa da sua lista de pessoas e entidades sancionadas sob o programa Global Magnitsky, ou popularmente como chamamos, a Lei Magnitsky, que bloqueia bens e restringe transações de pessoas envolvidas em corrupção ou graves violações de direitos humanos. Vale lembrar que, uma vez publicada, a medida entra em vigor imediatamente. Márcia. Olha, Eliseu, então acaba de cair a Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes, a esposa dele e também 2 empresas. Foram quase 5 meses que os nomes, tanto do ministro quanto da esposa, estiveram, então, restritos nessa Lei Magnitsky, né? Inclusive, a partir dessa retirada, vão cair todas as restrições financeiras e territoriais também, ligadas ao ministro e à esposa dele. Eles eram impedidos de transitar ali nos Estados Unidos ou fazer negócios em dólar. Então, a partir de agora, essas restrições, essas sanções caíram com a retirada. Também, gente, vão sair a advogada, né, que é a esposa, né, a Viviane Barsi de Moraes, e o LEX, Instituto de Estudos Jurídicos, que também é ligado à família do ministro. Então, caíram-se todas, né, acabaram caindo todas as restrições, tanto a Moraes, a esposa e a empresa que é ligada à família de Alexandre de Moraes. Vamos chamar os nossos comentaristas para fazer uma análise desse tema a partir de agora? Acácio Miranda e Mônica Rosenberg. Acácio, caiu a Lei Magnitsky por conta de toda a negociação feita pelo presidente Lula, ou é uma estratégia de Trump? As duas ponderações estão vinculadas, Márcia. A decretação da lei foi uma estratégia de Trump, porque ele precisava acessar o presidente brasileiro para que fossem negociados aspectos comerciais, e o caminho mais fácil naquele momento foi a narrativa da perseguição ao Bolsonaro. É preciso lembrar, inclusive, que na entrevista onde Trump disse da decretação da Lei Magnitsky, ele citou 3 tópicos: a aproximação do Brasil com os BRICS, a não utilização do dólar como principal moeda e, em terceiro lugar, uma eventual perseguição a Bolsonaro. Conforme ele foi se aproximando do Lula e alcançando os outros 2 objetivos, deixou de fazer sentido essa narrativa ideológica. Inclusive, nós já falamos aqui, vale reiterar, Trump sofreu muita pressão internamente por parte dos norte-americanos, porque, em virtude do tarifaço, diversos produtos utilizados pelos norte-americanos que vinham do Brasil encareceram. Então, todo este contexto, que, repito, no fim do dia é econômico, contribuiu para que Trump e Lula se aproximassem, e aí deixou de fazer sentido a Lei Magnitsky. O Eliseu disse aí, parece que o ministro nasceu no dia 13 de dezembro de 68, portanto fará aniversário amanhã e vai comemorar o seu aniversário sem qualquer restrição. Presentão. Mônica Rosenberg, agora eu queria ser uma mosquinha na sala de Eduardo Bolsonaro. Exatamente, Márcia. Eu entendo, diferente do Eliseu e do Acácio, eu entendo que essa questão de ter aplicado a Magnitsky para o Alexandre de Moraes foi mais uma coisa emocional pela pressão que Eduardo Bolsonaro e que o Steve Bannon estavam fazendo e dizendo para ele, olha, está havendo violação. Acho que Trump não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo no Brasil, acreditou nessa narrativa e usou a Magnitsky, aí sim, mas ele convicto de que havia uma injustiça, usou para ajudar a pressão na negociação econômica. Mas logo que começou a pressão interna, o próprio autor da lei foi dizer que era um absurdo a aplicação dessa lei ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, os parlamentares americanos dizendo que estava havendo um uso indevido da Magnitsky. Acho que Trump entendeu que realmente o uso era indevido, entrou na negociação da economia e percebeu que não fazia mais sentido. E aí o Acácio falou muito bem, o Alexandre de Moraes vai passar o seu aniversário desmagnitskizado, mas há um detalhe, a lei se aplica a graves violações de direitos humanos e a grandes casos de corrupção.
E o que nós temos visto aí nas manchetes em relação ao contrato assinado pela esposa de Alexandre de Moraes aí com o Banco Master, talvez haverá uma corrupção tão grande por trás que, quem sabe, ele voltará a ser ameaçado com essa mesma lei. Vamos aguardar. Acácio Miranda, o que muda nas nossas relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos, nossas relações diplomáticas, voltam à normalidade a partir de agora? Eu acho que a normalidade nós nunca voltaremos, porque nosso principal parceiro ainda são os norte-americanos, e o Trump não é alguém que trabalha com uma lógica, com racionalidade. Ele tem um contexto próprio e dá uma interpretação própria aos fatos. Então, por mais que ele e Lula, neste momento, tenham uma proximidade, essa instabilidade, essa insegurança vai sempre perdurar. E nós sabemos também que o presidente brasileiro, no fim do dia, tem uma predileção pela China, pela Rússia, eventualmente defende publicamente a Venezuela, e isso também acaba afetando a nossa relação com outros países. Mas as relações internacionais, elas têm um viés ideológico. Mas, repito, no fim do dia, é a economia quem as determina. E o Brasil, diante de todo o contexto, ainda é um excelente parceiro econômico. Por isso que eu acho que entre trancos e barrancos ainda teremos pessoas batendo as nossas portas, querendo negociar com o nosso país. Lula vai se manifestar nas próximas horas, Mônica Rosenberg, e aproveitar essa notícia, é claro, também como palanque, né, como um grande negociador, de colocar ali o Brasil de novo num outro patamar. Inclusive, até alguns jornais americanos chegaram a dizer que Lula venceu essa batalha contra Trump quando começaram as tarifas e depois as sanções. Como é que você enxerga a imagem do presidente depois de mais essa notícia? Pois é, infelizmente ele vai mais uma vez ganhar pontos em cima disso, assim como as lideranças do bolsonarismo foram para as grandes televisões, foram para as redes dizer: olha só, a Lei Magnitsky vem mostrar que nós temos razão, que há injustiça. Eles usaram muito isso, inclusive diziam que todos os ministros também estariam submetidos à lei e que agora ia ter Magnitsky para todo mundo e que os americanos estavam salvando a nossa democracia. E agora eles vão ter que realmente, né, dobrar as suas coisas, abaixar a cabeça e entender que tudo aquilo foi uma grande pantomima, não fez sentido lá no começo e vão ter que ainda por cima aguentar o Lula batendo palmas e dizendo: está vendo, nossos parceiros americanos reconheceram que nós aqui tínhamos razão. Foi um grande erro estratégico. Eduardo Bolsonaro deveria ter um pouquinho mais de visão, errou, atrapalhou a direita e deu uma força que o Lula nem imaginou que ia ter, e agora ele vai sapatear em cima. Acácio Miranda, uma última pergunta sobre esse tema para a gente voltar com Eliseu Caetano. Depois da prisão de Bolsonaro, ou a prisão e a condenação de Bolsonaro podem também ter feito o governo americano repensar? Sim, sem dúvida alguma, foi bem dito. O Trump foi sensibilizado naquele momento, mas conforme foram aprofundando os diálogos e foram melhorando as relações entre os dois líderes, as equipes técnicas dos países também fizeram toda uma análise contextual. E ficou evidente, diante dessa análise contextual, que, concorde ou não uma parcela da população brasileira, aquela conduta em relação e em virtude da qual ele foi condenado está prevista no nosso Código Penal, inclusive foi uma lei criada pelo próprio Bolsonaro enquanto presidente. Então, este contexto e um contexto de respeito à soberania e às instituições do outro país acabaram contribuindo para tudo isso. É uma soma de fatores, e este que você menciona, Márcia, é um deles. Agora, Mônica Rosenberg, eu estava tentando achar aqui, mas não vi essa informação. Se a Lei Magnitsky tem também uma espécie de... Fica tudo limpo depois que sai o nome? Ou tem algum ficha suja? Como é que funciona? Você sabe dessa informação, Mônica? Márcia, ele é um enquadramento temporário. Enquanto a pessoa está com aquela condenação, aquela
suspeita de que ele violou algum dos princípios, seja a corrupção, seja a violação de direitos humanos, ele é incluído numa lista. Enquanto ele está incluído naquela lista, ele não pode exercer transações, tem uma série de direitos que ficam restringidos. A hora que ele sai da lista, ele volta a ter o pleno exercício daqueles direitos todos que estavam limitados e não fica ali nenhum tipo de registro ou marcação para que depois, se acontecer de novo, ele tenha pena em dobro, esse tipo de coisa. E agora ele sai da lista e vida que segue normalmente.